Minha casa não tinha portão. O piso era de cera vermelha. O quintal era de terra. Às vezes, eu tinha que ganhar a roupa dos outros para me vestir. E hoje, eu sou bolsista integral na melhor faculdade do Centro-Oeste, cursando Direito. E eu resolvi documentar isso aqui do zero, nesse canal. A minha infância foi marcada por momentos difíceis, mas eu tenho algumas lembranças que foram boas, como a comida da minha mãe, o PlayStation 2 que meu pai trouxe para mim no Paraguai, quando ele buscava mercadoria lá para vender lá na minha cidade. Porque as coisas eram difíceis e era a única saída que ele achou. E até tenho saudades do piso vermelho que era lá em casa, que quando passava a cera no chão, tudo ficava vermelho. Se você sentasse no chão e os seus pés se andassem descalço, ficava vermelho. E às vezes, não é que eu sinto falta disso, mas foram momentos que marcaram a minha vida. Sinto saudade também da rua, das brincadeiras na porta da minha casa, porque eu sempre tive muito amigo, sempre tive muito coleguinha que ia lá pra casa jogar bola. E isso foi o que me marcou e marcou a minha vida. É algo que eu nunca vou esquecer. Espero nunca esquecer. Ganhava também muitas roupas das pessoas de doação, porque acho que do 0 até os meus 7 anos, meus pais não tinham muita condição. Meu pai, como já falei, viajava para o Paraguai para buscar mercadoria, tinha uma loja de som. E minha mãe conseguiu passar no concurso, aí que as coisas deu uma melhorada, aí que a gente começou a viver melhor. Mas antes disso, as coisas eram bem difíceis. Foi nesse momento que eu decidi querer mais. Não tinha as mesmas condições dos meus colegas e às vezes passava vontade das coisas nos lugares. Queria o dinheiro ali para comprar alguma coisa para mim comer e às vezes faltava. Bem que meu pai me ajudava toda vez que eu ia sair, mas às vezes era pouco. E eu sempre quis mais. Depois desse momento, eu comecei a pensar mais no meu futuro e a sonhar maior. Desse modo, eu decidi estudar para o Enem. E decidi fazer coisas que muita gente não fazia. Decidi acordar às 4 horas da manhã para estudar para o Enem. Estudava na escola integral. Eu já tinha uma bagagem boa. Eu estudei pouco, eu confesso. Eu estudei de 3 a 5 meses para o Enem. Isso é pouco, mas foi o bastante. Então, eu acordava às 4 horas da manhã para estudar. Vou confessar que dormia um período bem na escola, porque eu aprendo melhor eu estudando por mim mesmo, sendo autodidata, não sei se é isso bem a palavra, mas eu não aprendo muito assistindo aula. Então, peço perdão aos professores, porque eu dormi na sala mesmo. E às vezes isso soa como uma falta de educação, porque o professor preparou a aula para estar ali dando a aula, tá preparado para dar aula e às vezes eu não dava conta de assistir e tinha que dormir. Mas isso foi uma troca que eu fiz. Eu queria em troca que hoje eu consegui a tão sonhada bolsa para estudar na das maiores faculdades do Centro-Oeste do Brasil, que é a PUC Goiás. E o momento mais difícil desse período que eu estudei para o Enem foi um momento, uma semana antes da prova. Eu acho que todo mundo sente isso, sente esse baque, e eu acho que é normal. E até o resultado sair, porque eu pensava, será que eu vou conseguir passar? Será que eu vou ter uma nota boa para me fazer pelo menos uma faculdade do curso que eu quero, que era Direito? Quando saiu o resultado, eu estava em casa, saiu as notas do Enem, e eu não conseguia dormir, porque a nota sai de madrugada, se eu não me engano é 5 ou 4 horas da manhã, e quando saiu, eu acordei e fiquei desesperado, vi aquela ansiedade, o site não abria, e eu ficava tentando, e eu sozinho lá em casa, como muitas madrugadas que eu fiquei sozinho estudando, e até que abriu, e eu vi lá que minha nota tinha sido 940 na redação. Eu não aguentei a emoção e chorei, porque eu pensei que com a nota dessa, esse foi até meu método, eu estudei muito para a redação, eu decorei mesmo a redação, fiz um modelo meu e deu certo. Eu consegui tirar 940 e eu pensei, com essa nota eu consigo cursar o curso que eu quero em alguma faculdade. E o meu sonho sempre foi fazer na PUC aqui de Goiás, porque era mais fácil para mim. Como eu não tinha muita verba, muita condição, não tinha condição de sair para fora. Tanto que eu passei em 4 faculdades. Eu passei na PUC São Paulo, que eu promo também.
Eu passei na PUC Goiás, que é onde eu tô agora. E eu não fui para São Paulo, para PUC São Paulo, porque eu não tinha condição de ir embora assim, porque não tinha ninguém lá para me dar apoio. Como que eu ia para um lugar logo para São Paulo, que é a maior cidade da América Latina, como que eu ia para lá sem saber andar, sem saber nada? Eu vim e morar com a minha avó, que era mais fácil. E eu passei na Federal do Mato Grosso também, na UFMT do campus Barra do Garças. E passei na. Não passei na UFG aqui de Goiás, de Goiânia, na verdade. Eu acho que qualquer outro campus eu passava, mas a de Goiânia, que era onde eu queria cursar, onde eu queria vir embora para as coisas melhorar, o ambiente que eu queria estar, eu não consegui passar. Só que eu fiquei em quarto lugar da lista de espera. Só que como eu passei no Mato Grosso, anulou essa oportunidade de eu esperar a lista de espera, que com certeza eu ia passar, porque eu fiquei em quarto lugar. Então, não teve como eu fazer na UFG Campus Goiânia. Foi por isso que eu escolhi a PUC. Mas, de todo modo, se eu tivesse passado na UFG, eu acho que eu teria escolhido a PUC do mesmo jeito, porque sempre foi meu sonho estudar lá. E eu nunca tive essa pira com o federal. Eu queria estudar na PUC Goiás. O dia que eu soube que eu passei aqui na PUC, eu tava no serviço, eu tava fazendo uns bicos lá em São Miguel, eu tava trabalhando num depósito de gás. Entregava gás e tal, mas depois eu falo disso. E eu estava lá sozinho, sentado na cadeira, esperando essa nota, porque eu sabia que saía nesse dia. E eu já tinha passado na UFMT, e meu pai tava louco que eu fosse embora pra UFMT, porque o pessoal do interior tem aquela tara de que federal é melhor e tal, é federal, você vai ter tudo de graça e tal. Mas eu tava esperançoso que eu ia conseguir a bolsa do ProUni aqui na PUC Goiás. E foi isso que aconteceu. Eu estava lá sentado, tinha acabado de entregar o gás, sentei lá dentro esperando o cliente para atender cliente e fui olhar a nota, passei pelo ProUni na PUC, graças a Deus, bolsa integral, e eu fiquei muito feliz. E eu não pensei duas vezes, eu já tinha até mandado os documentos para o FMT, faltava um único documento, eu acho que eu deixei para mandar depois, e eu fiquei louco. Aí eu falei, nossa, eu vou mandar os documentos lá na PUC. Aí eu mandei os documentos tudo pra PUC. Meu pai até ficou bravo porque queria que eu fosse pra UFMT e eu escolhi a PUC. Aí eu vim morar com a minha avó e hoje eu tenho 21 anos, moro aqui em Goiânia com a minha avó. Sou estagiário no escritório de advocacia de direito público. Acordo às 4h30 da manhã a partir desse ano porque eu preciso estudar, eu preciso me capacitar. E não acordo esse horário porque é algo que seria heróico. É algo que me ajuda, eu funciono melhor pela manhã, eu estudo melhor pela manhã, eu consigo ter mais foco antes do que o mundo todo acorde. Eu prefiro acordar cedo e estudar com o mundo em silêncio, com tudo em silêncio, sozinho, estudando. E a primeira coisa que eu faço no meu dia para que todo o resto do dia dê certo, que é estudar os estudos, o meu trabalho dê certo, eu fico mais foco, sem dúvidas nenhuma, eu sei que isso me ajuda profundamente, porque parece que sem Deus, nada das outras coisas importa. E a primeira coisa que eu faço no meu dia é ler a Bíblia. E aqui eu não vim pregar para vocês, mas eu vim falar que isso muda tudo. Isso muda os seus pensamentos, a sua mentalidade, e você fica mais focado para o restante do dia. Parece que Deus aparece muito na minha disciplina e me ajuda a ter muito foco. E é isso, eu sei que é isso que me mantém de pé quando o dia todo pesa, quando é aquele dia difícil. Mas quando eu começo com Deus, parece que o dia já se tornou fácil. E eu tenho 4 pilares que organizam a minha vida. Primeiro, que é o espiritual, que é quando eu acordo a primeira coisa que eu faço. O segundo é os estudos, porque eu acho que sem estudo você não se capacita o tanto que deveria. E sem o estudo você não vai a lugar nenhum. O estudo te faz pensar, o estudo muda sua mentalidade, o estudo te faz alcançar lugares que você sempre sonhou e te ajuda a realizar esses sonhos. O terceiro pilar é a saúde, cuidar pelo menos do corpo, nem que seja 30 minutos por dia, é fazer exercício físico, é cuidar da sua alimentação. E é algo que ajuda bastante. E o quarto pilar, e que não é menos importante, é o trabalho. O trabalho no sentido de não só conseguir renda, mas saber que você está ali trabalhando, você está ajudando outras pessoas. Esse canal foi criado com o intuito documentário da minha jornada. E aqui eu vou mostrar a minha construção real.
a minha jornada sendo construída de forma real, de forma verdadeira, sem aquele filtro de um sucesso fabricado. Para quem que é esse canal? Esse canal é para aquelas pessoas que, como eu, possam confiar nos 4 pilares que eu falei, e para pessoas que vieram do zero, não tiveram muita oportunidade, mas que batalharam e sabe que se trabalhar certo, estudar certo, cuidar da sua saúde e ter um espiritual forte, vai chegar em algum lugar. A sua origem não define seu sucesso, não define quem você será no futuro. Basta somente você acreditar em si e correr atrás, porque se você fizer tudo correto, se você principalmente estiver mais próximo de Deus, uma hora a sua sorte vai chegar, a sua sorte vai estar sendo construída, e uma hora vão dizer que você é sortudo porque você saiu do zero, um dia terá tudo. Mas as pessoas não vê como é difícil construir algo das pessoas que saem do zero, assim como eu. E se você também veio do zero, ou se você acredita nos 4 pilares que eu falei, começa a me seguir, ativa o sininho. Essa história está apenas começando e esse canal é para você.